Suportar o fim de um relacionamento. Por que para algumas pessoas acabar um namoro, um noivado, um casamento é tão difícil? Será possível um rompimento menos doloroso e seguir em frente sem se machucar? Quem vai responder tudo isso para a gente é a psicóloga Lígia Guerra, que volta depois das férias aqui ao Bom Dia. Tudo bom, Lígia? Seja bem-vinda. Bom dia, Soler. Obrigada. Bom dia para quem está em casa. Então, vamos aí para mais uma temporada, Ai, né? Vamos. Delícia estar aqui sempre. A gente também adora. Lígia, por que é tão difícil? Por que é mais difícil para algumas pessoas do que para outras? Bom, primeiro que essa tua pergunta ajuda muito a gente a se entender. Eu gostaria de, em primeiro plano, falar que é difícil para todo mundo, né? Sempre que um projeto na nossa vida não dá certo, seja uma empresa que você abriu, seja um filho que adoece, um projeto de vida, você tem uma dificuldade e existe uma tendência humana a se culpar. Onde que eu errei? Então, é natural que essa pergunta seja feita. Relacionamento afetivo é exatamente da mesma forma, tem muita energia ali. Para algumas pessoas é mais difícil porque elas não têm uma referência pessoal de quem elas são. Então, o que acontece? Quando elas começam a se relacionar, elas entendem que elas são pessoas melhores, elas veem qualidades nelas que elas não viam antes do relacionamento e elas começam a se enxergar de uma forma um pouco mais especial. Se elas não constroem isso, essa autoestima durante a relação, se elas não aproveitam esse período, quando a pessoa vai embora, o que acontece? Ela leva junto com ela tudo aquilo que a pessoa inicialmente começou a projetar como sendo maravilhoso, mas que o outro é que dava essa qualificação para ela. Ela se via pela validação do outro. Então, quando você sentir que você se fragilizou muito, existe uma questão de você olhar para a tua estrutura psíquica. Por que eu me fragilizei com isso? O que eu não consegui aproveitar nesse processo? Bom, a gente foi ouvir algumas pessoas que passaram por essa situação. Vamos ver o que elas dizem? Vamos. Vamos lá. Já teve que passar pelo fim de um romance, de um relacionamento? Já, não é fácil. A gente tem que estar preparado emocionalmente, psicologicamente, né? Porque leva um tempo. Mas a gente sempre tira alguma coisa boa, né? Das coisas ruins sempre tem um aprendizado. Tem que ocupar a cabeça, né? Eu comecei a estudar, eu fiz outras coisas, eu fui buscar outros interesses meus. Fiquei uns 3 dias fechado dentro de casa, sem conversar com ninguém, sem comunicar, sem mesmo tomar um banho, sem rapar uma barba, foi uma coisa bem complicada. E através de uma ligação de um amigo me chamando para ir jantar na casa dele e trocar umas ideias, foi disso que eu superei, através de um ombro amigo mesmo. Tive um relacionamento de 3 anos, não deu certo, né? A gente terminou no final do ano passado e eu comecei a me divertir, a curtir momentos mais eu. E eu consegui sair dessa, assim, hoje estou super feliz, sozinha, mas feliz. Bom, pelo que a gente vê ali, as opiniões, né? Então a solução, ou melhor dizer, seguir em frente depende do que está dentro da gente, vamos dizer, né? E não menos dos outros, mais da gente. É interessante, todos falaram de dor, todos falaram de ter que dar a volta, se enxergar de novo, porque você veja, todo mundo falou muito uma questão de espaço, eu retomei o meu eu, saí, fui fazer um curso, super importante o que ele falou ali, né? Você criar outras pontes, outros circuitos mentais. O que acontece? Os pacientes chegam no consultório e pedem sempre assim para a gente que é psicanalista, Lígia, como é que eu faço para esquecer? E daí, né, querem uma fórmula. O que você diz para o paciente que está ali sofrendo? Olha, você não vai esquecer. Não esquece, né? E não deveria mesmo acontecer um esquecimento. Você tem que ressignificar a história. Mais ou menos como uma pessoa que ganhou um brinquedo aos 5 anos de idade, né? A criança está lá, ela adora aquele brinquedo. Aos 10 anos de idade, aquele brinquedo já não vai fazer muito sentido. Aos 20, vai ser uma vaga lembrança. Por quê? Porque ela foi inserindo novos significados para aquele brinquedo, né? Agora, se ela ficar o resto da vida com aquele brinquedo antigo de um lado para o outro, ela não amadureceu. Tem gente que faz isso com amor, né? Fica nostálgico, vai lá no primeiro restaurante, fica passando a mão na mesa, ai, foi aqui que ele me pediu em namoro. Fica ouvindo aquela música, né? Aquela trilha sonora sempre, vendo foto. E já foi, né? Já foi. Então, isso que eles falaram é fundamental. Viva o seu luto, né? Ele ficou ali fechado 3 dias, tadinho. Né? Diria para ele, é isso mesmo, né? A gente tem que se respeitar, né? A gente também tem perguntas que as pessoas fizeram para você. Vamos ver? Vamos lá. Qual seria a melhor forma de sair assim de um fim de um relacionamento, de uma dica que ela dá pra gente? Ai, que legal. Bom, a primeira questão, assim, eleja uma pessoa da sua confiança para você desabafar.
Muito cuidado com as redes sociais, não ficar tornando isso um espetáculo para todo mundo. Recolha-se, né? Seja discreta, você vai estar sofrendo. Não fale coisas que depois você vai se arrepender, né? E, acima de tudo, não entre nesse circuito que você tem que ser feliz, aquela coisa, vou reaproveitar a vida. Não, você vai ter teu período ali de tristeza, que também é importante, teu luto, mas depois não se afogue na poça, né? Você tem que caminhar, tem que criar realmente outras pontes, outros amigos, faça um outro curso. Uma dica muito importante, troque de perfume. Parece bobagem, mas a parte sinestésica, ela é a nossa primeira memória. A olfativa, ela tem uma força impressionante. Quem que não lembra do cheirinho do bolo da avó, do cheirinho do filhinho quando era pequeno? Perfume, gente, é incrível isso. Então, se você achar importante, você suma com as fotos por um tempo e não fique vasculhando a rede social do seu parceiro, da sua parceira. Não fique procurando informações que vão fazer mal para você. Bom, você deu várias dicas, ela pediu, pra você deu ajudar. várias. A gente tem mais uma pergunta. Vamos lá. Hoje em dia parece que tanto mulher quanto homem não querem mais um compromisso. E quem quer está com essa dificuldade de encontrar uma pessoa que tem os mesmos objetivos, as mesmas expectativas. Acho que como que a gente tem que lidar com essa expectativa de encontrar uma pessoa à nossa altura? É uma pergunta bem difícil, é uma pergunta que eu vejo que é bem recorrente. Eu diria para ela assim, existem pessoas querendo relacionamento, sim, mas está todo mundo tão dolorido, às vezes, com as relações anteriores, que a dica que eu dou é cada relação é única, né? Olhe para aquilo que você viveu na sua relação anterior, procure entender o que aquilo te ensinou. Se você começar a perceber que você está repetindo um padrão, aí às vezes o problema é com você. Você tem que procurar ajuda, né? Agora, se você percebe que você está querendo uma relação legal, procure prestar atenção onde que você está procurando essas pessoas. Normalmente não vai ser na balada. A gente já tem pesquisas que demonstram que os melhores relacionamentos são os amigos que apresentam e são nos cursos que você faz. Um outro momento assim importante também, né? Às vezes é no trabalho, às vezes as pessoas também no trabalho com afinidades comuns se encontram. Mas em primeiro plano você tem que acreditar que existem pessoas querendo construir coisas boas sim. Às vezes elas só estão mais escondidinhas porque também estão ali um pouco receosas de se jogar numa próxima relação. Tá certo. Lígia, o peso da sinceridade nessa hora, durante a relação e também na hora de terminar. Muito importante, né? Uma das coisas mais doloridas no término de relação é traição, justamente porque a tua pergunta foi super pertinente. Faltou o quê? Sinceridade, né? Somos humanos, muitas vezes nos envolvemos com quem não gostaríamos, a relação não está bem, a traição dói mais, né? Então é muito mais legal você chegar para o teu parceiro, para a tua parceira, eu diria que é 1000% esse peso, né? E dizer, olha, não está legal, não estou feliz, o que a gente poderia fazer? Ou, não dá mais. Né? A questão não vai com aquela velha frase, o problema não é você, sou eu, porque também não adianta. Mas é falar o que cada um contribuiu. E, acima de tudo, Soler, especialmente quando tem filhos e tem famílias envolvidas, ver de que forma que os dois vão poder administrar essa relação dali para frente. Como que a gente vai fazer agora? E aquela questão de você não saber como é que o outro vai reagir? Olha, tem que estar preparado para isso também. Tem. Eu digo assim, gente, término de relacionamento não é cirurgia. Não dá para fazer asepsia, isolar o órgão, dar anestesia geral para não sentir dor. Vai ter dor, vai ter tristeza, vai ter desconforto. Você não, na maioria das vezes você não está se separando apenas da pessoa, você está se separando de uma estrutura de vida, de um sonho que ficou, né? Uma história. De uma história. Pense, você tem sogro, tem sogra, né, com relacionamentos mais prolongados, tem cunhados, amigos em comum, tem toda uma estrutura de vida que você projetou, então vai ter dor. A gente querer achar que a gente não vai ter, não tem um jeito certo de terminar. Mas a tua pergunta foi muito importante. Sinceridade. Quando a coisa é feita assim de coração limpo, né, você não intoxica a relação que está terminando. Vai ter dor, mas ela pelo menos você sai limpo e o outro sai limpo, porque as coisas estão ali para se ajustar. Sinceridade, principalmente consigo mesmo, né, Lígia? Ai, perfeito, Soler. Chave de ouro, né? Assim a gente pensa e é isso mesmo. Você falou uma coisa fundamental, né? Tá Se a gente certo. mentir pra gente, a gente mente pros outros, né? Obrigado, viu? Eu é que agradeço e muito bom estar de volta aqui. É isso aí. Até a próxima. Até. Bom dia. Bom dia.